Olá, eu sou a Thelma e hoje é o dia do Projeto Clássicos 2021. Vou anunciar para vocês a lista que eu venho preparando para a gente ler o ano que vem. A gente começa no Renascimento e eu tô falando de Shakespeare. Sim, William Shakespeare nasceu aí no século XVI e escreveu inúmeras peças de teatro, que é o que é mais traduzido aqui para o Brasil, mas também poesia, sonetos, que não só marcou a língua inglesa, como o teatro elisabetano, como a nossa sociedade ocidental em termos de cultura, né? Juntamente com Dante Alighieri e Cervantes, segundo os especialistas, Shakespeare forjou a nossa cultura. Então vale muito a pena começar por ele. Eu fiquei bem em dúvida de qual das peças iniciar, afinal de contas são tantas. E eu acabei elegendo, dentre as tragédias, Macbeth, uma das 4 grandes tragédias. Então o gênero é Shakespeare. Aí eu vou mostrar um livro gigante aqui pra vocês para fevereiro. Olha só, fininho. Eu tô brincando, gente. É a Jane Austen, como vocês podem imaginar. Aqui é o trabalho completo dela, eu só vou ler uma delas, que é Orgulho e Preconceito, a obra mais famosa da Jane Austen. Nasceu em 1775. Ela que nunca assinou uma das obras dela em vida, olha só. Ela retrata a Inglaterra da época dela, principalmente na perspectiva feminina, mas ela abrange outros aspectos, mas sempre partindo do indivíduo. Bom, passando fevereiro, nós vamos para, olha que lindo, gente! Sim, Victor Hugo e o Corcunda de Notre Dame. A gente vai aí, sai do Reino Unido e vai para França. A França de 1802, é nesse ano que nasce Victor Hugo, um homem que viveu muito, um longevo, e começa esse romance com uma palavra. Ele que visitou a Catedral Notre Dame e encontra uma palavra escrita em grego, ananke, que significa um amor fatal. E a partir dela, cria toda essa história. Então, março, teremos Victor Hugo. Março, abril, olha quem eu tenho aqui. Crime e Castigo, Fyodor Dostoiévski. Eu tô super ansiosa para chegar a abril, para a gente poder ler um pouquinho mais sobre ele. Eu que coloquei já Noites Brancas no nosso projeto de 2020 e comecei a ler a biografia, aquela biografia gigantesca, Joseph Frank, se não me engano, que conta aí em mais de 1000 páginas essa vida inimaginável que Dostoiévski teve. Eu parei na biografia até no momento em que ele escreve Noites Brancas. Então a minha ideia agora é dar sequência na leitura da biografia até ele chegar em Crime e Castigo, ou seja, a gente vai cruzar aquele momento em que ele foi preso, condenado à morte e depois transferido para trabalhos forçados na Sibéria, até ele chegar, voltar à civilização e escrever Crime e Castigo, esse homem que é um dos maiores pensadores de todos os tempos, né? Um dos maiores escritores que sabe como ninguém vasculhar a alma humana. Então, Crime e Castigo, gente, não podia faltar. Depois disso, nós vamos para Alexandre Dumas. Ele que nasceu no mesmo ano do Victor Hugo, foi em 1802. Ele que já teve uma vida um pouquinho diferente, quer dizer, começa cheia de aventuras, desde o avô dele, o pai que inspirou o Conde de Monte Cristo. Essa vai ser a leitura que eu tô propondo pra gente fazer. E ele já teve uma vida mais dissoluta que o contemporâneo dele, que o Victor Hugo, né? Ele viveu menos, né? Ele teve uma vida mais boêmia, ele ganhou muito dinheiro, ele ganhava por linha que ele escrevia nos periódicos. Nessa época, as pessoas publicavam em periódicos, né? Ia muito bem romances históricos, baseados em pesquisa. Ele que trabalhava associado com outros pesquisadores, auxiliares, enfim, tem uma certa polêmica em torno disso. Mas esse é o Alexandre Dumas, que escreveu mais de 300 obras, então, olha, acho que a gente tem bastante para se divertir com ele no mês de maio.
E aí a gente vai para junho. Junho eu não tenho o livro aqui, porque tá na minha mãe, mas eu mostro para vocês. É o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, uma das irmãs Brontë, a mais tímida e que se sabe menos dela. Ela escreveu essa obra com um pseudônimo. E na época, os críticos acreditavam mesmo que teria sido um homem que tinha escrito devido ao teor da obra, em vários sentidos. Então, esse livro vai ocupar o cânone da literatura mundial. E a gente vai ler, então, no mês de junho, O Morro dos Ventos Uivantes. Vamos ver qual é o próximo. O próximo é um maravilhoso. Eu tô falando de outro francês, o Gaston Leroux, que escreveu O Fantasma da Ópera. Vocês podem estranhar um pouco, porque é um dos casos, claro que todos esses autores que a gente está aqui, uns influenciaram os outros e influenciaram não só a literatura, mas todas as formas de arte, né? Vale aí Shakespeare, que está presente em óperas, em quadros, em balés. A gente tem o Fantasma da Ópera, que foi consagrada mundialmente com um musical, né? Andrew Lloyd Webber fez a versão do Fantasma da Ópera, musicou, né? E é o musical de maior sucesso de toda a história. Por isso que a gente estranha um pouco, a gente fala Fantasma da Ópera, vem primeiro o musical na nossa cabeça, depois é que a gente vai pensar no Gaston Leroux, um francês que teve uma vida muito divertida também, eu achei pelo menos. Ele que logo se forma em Direito e vai torrar a grana que ele ganhou de herança do pai, na Esbórnia. Mas depois disso, ele se torna um repórter investigativo. Começa a escrever ficção, também publicado nessa forma periódica. E com o sucesso do segundo romance dele, ele já abandona o jornalismo e vai ser escritor, se dedicar plenamente. Ele vai escrever bastante coisa, até ter a inspiração para o Fantasma da Ópera, porque ele visita as catacumbas. Não, Paris é uma cidade cheia de catacumbas, de um mundo subterrâneo. Debaixo da Ópera Garnier existe um lago artificial, porque era um terreno pantanoso, e para que tudo fosse construído daquela forma tão imponente e linda que a gente conhece hoje, eles tiveram que criar um lago artificial subterrâneo para drenar essa água. E ele vai visitar essas catacumbas e se impressiona com isso, se perde ali por aquele labirinto de portas e túneis. E aí vem a primeira ideia do Fantasma da Ópera. Não só isso, outro fato interessante é que, depois de construída a ópera, houve um acidente realmente com um lustre gigantesco que sobrevoava ali a plateia. Ele acaba caindo, inclusive matando uma pessoa, ferindo muitas. Isso é verdade, é um fato que, como repórter investigativo, ele descobre e ele usa esse componente no Fantasma da Ópera. Ele que era fã de Edgar Allan Poe, de Sir Arthur Conan Doyle, então a gente já percebe a pegada de suspense que a gente vai encontrar aqui nessa obra. Não só isso, Alexandre Dumas, Victor Hugo também o inspiraram, então vale muito a pena a gente ler. Estou assim esperando ansiosa. Em seguida, nós vamos ler Virginia Woolf. Sim, vamos colocar mais mulheres aqui nessa história. Essa escritora, que nasceu em 1882, ela nasceu numa família de editores, ela mesma se tornou editora, casou com o editor, enfim, ela nasceu nesse meio literário e traz uma inovação muito grande, né? Ela é uma dos expoentes do modernismo e vai usar a técnica do fluxo de consciência, que é bem interessante. Eu escolhi a obra Ao Farol, não é a obra mais famosa dela, mas eu achei elogios bem interessantes e isso me deu uma vontade de ler, gente. Então vai ser Virginia Woolf, Ao Farol, que a gente vai ler. Em seguida, nós vamos para um que é bem desafiador. Eu tô falando de William Faulkner.
e o seu grande sucesso, O Som e a Fúria. E aqui, gente, a gente vai entender por que eu escolhi a peça Macbeth, de William Shakespeare, para a gente começar o ano. Eu escolhi por causa do William Faulkner. Esse título, O Som e a Fúria, vem de uma frase da peça, da tragédia Macbeth. E aí eu acho interessante a gente casar todas essas análises. William Faulkner, que fatura 2 Pulitzers e 1 Nobel. Vale dizer que o Pulitzer é uma premiação americana, ele é americano. Então, por isso, é mais fácil que ele o receba do que qualquer outro. Mas ele também ganhou o Nobel, né, que é um prêmio mais difundido por todo mundo. Então, ele é o nosso representante premiado, que também faz uso dessa técnica do fluxo de consciência. E também uma multiplicidade de narradores. Então, diz a lenda, gente, que é uma leitura difícil. Então, a gente vai se preparar para ela e tentar vencer essas barreiras, porque o que parece, quando a gente vence essas barreiras, vale muito a pena. William Faulkner. Ótimo! Dando sequência à nossa leitura, eu também estou sem esse livro aqui, mas nós vamos ler uma brasileira, quer dizer, ela nasceu na Ucrânia, mas com 1 ano de idade chegou em Maceió. Eu estou falando de Clarice Lispector, cujo centenário ocorreu esse ano de 2020, e a gente vai ler A Hora da Estrela. Ela também é inovadora na sua forma de escrever. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente começa a ler A Hora da Estrela, o local que, na primeira página, onde tem o título, a gente vai ver uma sequência de outros títulos que ela aventou a possibilidade de escolhermos. E ela mostra pra gente esse brainstorming. Olha que interessante. E aí, preparem-se para surpresas, preparem-se para Clarice Lispector. Em seguida, gente, a gente está em novembro, então será Rosamunde Pilcher, a autora que nasceu na Cornualha, né? E publicou Os Catadores de Conchas. Esse aqui é o livro que ela preferia, que a crítica prefere e que o público também. Eu encontrei essa sugestão de clássico numa lista da BBC. Eu tentei ontem a todo modo encontrar novamente essa lista. Tem milhares de listas, mas esse é uma das preferências do público britânico, né? E eu tô desesperada para ler esse livro. Para encerrar o ano, aqui temos Agatha Christie. E aí vocês vão me perguntar, mas você não tá falando de clássicos? Sim, Agatha Christie e o Natal de Poirot, né? Seguindo essa tradição, como esse ano eu coloquei Charles Dickens e um conto de Natal, eu queria que dezembro do ano que vem fosse algo de Natal. Então, Natal de Poirot tá bem indicado. E a Agatha Christie pode não fazer parte da academia, do cânone de literatura, mas ela é uma das mulheres que mais vendeu, uma das autoras que mais vendeu livros na história desse mundo que a gente vive. Ela só perde, gente, para o Shakespeare, que começamos em janeiro, e para a Bíblia, né? Então, em números vendidos, que passam do bilhão de livros vendidos, ela é um fenômeno, escreveu inúmeros livros, ela é a rainha do crime. Pode ser que a academia não considere tão clássico assim, mas Agatha Christie mora no meu coração. Eu adoro as histórias dela. Eu não li o Natal de Poirot, então é isso que nós vamos fazer nessa linda edição. Gente, olha que capa linda, eu adorei isso. Então são esses os 12 livros e 12 autores que a gente lê no ano que vem. Então é isso. A gente se encontra no Projeto Clássicos em 2021. E a gente também se encontra no próximo vídeo. Combinado?